Na leitura de hoje, eu estou me conectando com pessoas que estavam com um certo tipo de pressa para ir a algum lugar, para fazer alguma coisa. Sendo que era algo que não estava verdadeiramente ainda pautado na realidade. A base dessa ação, ela não seria sustentável a longo prazo, por exemplo. E isso poderia até causar um cansaço e desconectar você do seu propósito. Então, no lugar de você tomar essa atitude, eu vejo que a vida te colocou para se conectar com a sua energia feminina, com a sua energia yin, e sair um pouco dessa energia do guerreiro, de continuar a qualquer custo só porque eu cheguei até aqui com muito esforço, sabe? Tem algumas questões aqui que você precisa fazer face a elas. Algumas culpas que precisam ser observadas, que precisam de luz, de consciência da sua parte. Coisas que te deixavam com ansiedade, com insônia, e que estão podendo agora ser vistas e conscientizadas de forma que você consegue curar, você consegue trazer uma harmonia para essas questões que podem sim estar relacionadas com o campo das relações. E a música da leitura anterior está no repeat na minha cabeça aqui. A música do Blink-182. Hello there, and I'm so sorry. I cannot sleep, I cannot dream tonight. Tem total conexão com isso, né? Eu acho que essa mensagem está conectada com a outra. E eu já comecei com essas duas cartas porque eu já tinha começado a gravar. A mensagem não estava fluindo, aí eu comecei de novo, mas eu não senti de tirar novas cartas. Eu senti que a mensagem era para ser essa mesmo. Então vamos ver então aqui o que mais. Me deu uma vontade de rir assim um pouco essas duas cartas caindo na mesa, não sei porquê. 3 de paus e o 9 de espadas que estava aqui no fundo. Então assim, o que eu vejo é que esse próprio momento de talvez uma ansiedade ou um tipo de perturbação mental, isso já faz parte de um processo de expansão, de um processo de uma abertura de caminhos em direção a algo que você deseja, sabe? Em direção a algo que indiretamente você conseguiu manifestar nesse processo de trabalho interior, sabe? Porque a manifestação, a principal ferramenta para a gente manifestar algo é a nossa escolha. E às vezes a nossa escolha, ela se beneficia também desses momentos de mergulho em energias que não são das mais agradáveis. Não no escuro totalmente, né? Justamente o eremita, ele carrega uma lanterna. E aqui tem dois arcanos de número 9, arcanos menores,
que se conectam com o eremita, justamente, que é uma energia também de finalização de ciclo, da gente estar chegando ali num ponto de virada para uma ação, para tomar então uma atitude, uma iniciativa. E aqui está muito forte a energia do ano novo astrológico, esse cavaleiro de pausa que me trouxe energia de Áries nesse momento, até porque a gente também vai ter aí agora o ano novo chinês, onde a gente vai entrar na energia do signo do cavalo de fogo. Então tem todas essas interconexões por aqui também. Então, assim, eu vejo que esse processo de abertura de caminhos foi através de você encarar muitas questões. Você entrou na caverna aqui, ou você está nela. Mas entenda, eles querem que você saiba, né? O cosmos, a consciência divina, quer que você saiba que isso faz parte do processo, que isso faz parte da escolha, que isso faz parte de uma libertação aqui, carta da morte, trazendo essa imagem aqui, né? Que é bastante característica de liberdade. E aqui do outro lado a gente tem a temperança, que vem depois da carta da morte, arcanos 13 e 14, respectivamente, que mostra aqui o arcano 12 também, ali com essa, eu esqueci o nome disso, forca, com essa forca, onde quem fica nela é o pendurado, mas ele não está mais aqui. Então significa que não tem mais sacrifício. Não tem mais necessidade de sacrifício. Essa é a libertação e a cura nesse momento. Aqui principalmente tem uma abertura de caminhos que vem depois de um equilíbrio energético. Então nesse momento a finalização desse processo envolve um equilíbrio da sua energia entre o que eu dou e o que eu recebo, entre o que eu faço e o que eu sinto. Isso precisa estar em harmonia, em consonância. O que eu sei e o que eu faço, o que é a minha intuição e o que é a minha ação. O que mais? 3 de ouros, outro 3. O que é esse 3 de ouros? Nove de ouros. Simplesmente. Então, isso me fala bastante sobre tudo isso estar diretamente conectado com a sua expansão no campo material. Com a expansão da sua criatividade aqui. E com a sua capacidade de colaborar. Eu vejo que o seu propósito material está muito associado com algo que envolve colaboração e com algo que envolve também criatividade. E esse preparo, ele também pode ser aqui para você receber uma colaboração. Alguém que chega com algum tipo de ideia que deseja materializar e que fala assim, caramba, você é a pessoa que eu estava procurando. Era exatamente a sua energia que se requeria nesse projeto.
Mas para isso você vai precisar estar realmente na sua energia, com ela em equilíbrio, até mesmo para que essa pessoa reconheça a sua assinatura energética, entendeu? Para que você esteja vibrando na sua energia original. Me vem assim, no seu blueprint, sabe? Então, isso me traz também aqui com esses fundos de deck ajuda ancestral, resgate ancestral. Aqui a gente tem essa rainha de paus com essas raízes, sentada nesse trono de raízes. E ela, olha, o 6 de paus, sucesso. Então ela é a rainha que está conectada com a verdadeira natureza dela. Aqui de olhos fechados, olhando para dentro, se conectando com a energia, entrando em sintonia com a energia da natureza. Essa é a bruxona do tarô, né? E ser bruxa é isso, é estar em conexão com a natureza. Simplesmente. Basicamente. E aqui, o que sustenta ela são as raízes dela, são a ancestralidade dela, as ancestralidades dela, né? Por isso que ela tá olhando para dentro, para olhar para essas raízes, casa 4 do mapa astral. E aqui conexão com o Egito também, com essa esfinge ali, que fala, né, decifra-me ou devoro-te. Então é hora de você decifrar algum tipo de mistério dentro de você. E isso é o que ajuda você a ter um sucesso aqui, uma vitória. 6 de ouros, né? É como se você fosse receber uma ajuda da sua ancestralidade nesse movimento que você faz de interiorização, que está muito forte aqui. Já veio o eremita no fluxo de palavras, no fluxo da mensagem, através do número 9, né? E também aqui a gente tem esse símbolo da caverna, que aqui eu vejo como sendo esse chamado do feminino, né? Para sentir os desconfortos, isso, para olhar para os desconfortos, para não querer fugir do desconforto. E tem uma energia da carta da força aqui, assim. E tipo assim, você olhar de frente o que te causa desconforto e ver o que aquilo te ensina sobre a sua própria força. Isso me lembrou o anime que eu tô assistindo, que eu tô apaixonada. Que se chama JoJo's Bizarre. Como é que fala? Esqueci. Do nada eu perdi a pronúncia. JoJo's Bizarre Adventures. Que é muito incrível. E aí o episódio que eu tô vendo, o último que eu vi, tem lá um mestre que ensina, né, sobre coragem, sobre o quanto que a honra de um homem é a coragem dele, né? E a coragem não é só quando a gente tá naquele estereótipo de força, mas é justamente perante ao medo, perante aquilo que assombra, sabe? E aí ele fala muito sobre o controle da respiração para manipular a vibração, a força ao seu favor, né? Para você não se deixar dominar pelo medo. Respiração é uma chave aqui. E aqui, inclusive, olha só, gente. Eu nem percebi, mas a gente tem outro 9 aqui, né? O 9 de ouros.
que aqui me fala muito sobre um propósito, sobre uma energia que está sendo transmutada, que de uma forma muito bonita, com muita coragem, 15 de enfrentar as próprias sombras. E a chave também é não se identificar com elas. Vale a pena trazer esse lembrete aqui, né, em nome de Buda, nosso Shakyamuni Buda, Siddhartha Gautama, né, salve essa consciência maravilhosa que nos abarca todos e que foi aí o pioneiro a nos trazer essa consciência de que nós não somos os pensamentos, né? Então, assim, se você está passando por isso, talvez seja bom relembrar disso, dessa questão de não se identificar com os conteúdos inconscientes. Saiba que você é sempre a consciência, você é um espírito que está aqui testemunhando essa experiência e tudo é impermanente. Tudo é impermanente, anicca. E nisso a gente encontra os confortos aí, né? Então, assim, é nisso que está sendo alquimizado. É muito entre água e fogo, é essa transmutação, o fogo do espírito que aquece ali as emoções. É uma alquimia muito braba aqui. Alquimia braba. Acho que esse vai ser o título do vídeo. E aí, o fogo do espírito, porque eu vejo que vocês são também esse cavaleiro aqui, sabe? Vocês tanto meio que tem essa vibe de seguir um chamado espiritual, tipo assim, eu tô numa jornada espiritual aqui nessa vida, né? E eu tô sempre pronto pra me lançar no mistério e descobrir coisas novas e viver aventuras. Também tem muita fé aqui, né? Então vejo que vocês já movimentaram muito, vocês já têm estrada. Sendo que agora é justamente a hora de fazer a alquimia, principalmente mental, nesse processo eremita, que vai se manifestar na matéria como uma colheita, como você sabendo exatamente o seu valor, como você sabendo exatamente quem você é de uma forma muito firme, porque você se alinhou com o seu propósito, 18, porque você se alinhou com o seu propósito. Esse é um processo de iluminação. Não que você vai chegar no nirvana e você vai transcender a matéria e o demiurgo. Não necessariamente, nada impede. Mas não necessariamente, entendeu? É um processo é uma parte do caminho de iluminação, é um momento de iluminação. O sol está nascendo. E pode ter até um processo desse sol assentar. Primeiro você vai precisar encarar a sombra, depois você encara a solidão do deserto, né? Solidão nesse sentido de um grande sol, uma solidão. Isso tem cara de Nordeste. Talvez, não sei se você tem conexão com o sertão, entendeu? Mas eu particularmente tenho, eu não me surpreenderia se você também tivesse. Então aqui tá me dando essa vibe, sabe? De você primeiro ir muito para um extremo, depois vai lá para o outro extremo, para que você possa unir esses dois extremos e tudo volta a um equilíbrio ali. É como se
você passa por um furacão, pelo olho do furacão, e depois você recebe uma possibilidade de estruturação aqui que vai que tem que vai dar muito certo para você. Algum tipo de colaboração, nem que seja da espiritualidade aqui, para você trabalhar junto com a espiritualidade, a depender de qual o seu propósito seja, mas que envolve majoritariamente, para a maioria que está aqui, criatividade e colaboração. E aí, né, pode ser com outras pessoas encarnadas ou com consciências que não estão na tridimensional, né? Bom, essa é a mensagem principal. Acho que a gente já mastigou bem aqui, já deu para digerir um pouco, saborear o que é esse momento. Então vamos pegar uma cereja do bolo, tá bem culinária agora, pra gente terminar aqui. Qual oráculo? Esse ou Rainha da Lua? Ou o Wicca? Não, tá bom. Nunca estamos sós, galera. Nunca estamos sós. É uma questão da gente se fazer consciente disso e não parar de acreditar, sabe? Ter a fé inabalável. Olha aqui. Foco e paz. Mais 2 cartas olhando para dentro. Olha a meditação. Carta da paz e carta do foco. O foco nesse mundo interior. Abrir espaço para a paz, através de colocar o foco para dentro, através de uma introspecção. A princípio tem isso. Vamos ver o que mais. O que é mais aqui? Nossa. Uhum. Mais uma, por favor. Tá, peraí. Então vamos lá. Vou com essas 2, depois eu pego outra. A gente tem aqui a carta do soltar, que tem tudo a ver com esse momento, né? De essas coisas, emoções, padrões que precisam ser liberados, que nem a gente viu ali com a carta da morte. Coisas que precisam ser libertadas, que a gente precisa soltar, né? Para que uma transformação possa acontecer. Porque realmente é um momento de limpeza aqui. É um momento de você se desapegar de tudo que você perceba que não, dali não teria como nascer algo nutritivo, né? Tipo assim, se a gente tá falando de uma energia criativa, tem coisas que estavam por aí, inclusive aqui somando 27 também dá 9. Então tem coisas que estavam aí que talvez você tivesse muito acostumado com elas, ou acostumada muito, até sem perceber tanto o quanto que você se agarrava naquilo, né? E você se permitir soltar. Através de quê? Como é se soltar? É meio abstrato, né? Bom, tem algumas formas. Tem a parte imaterial, na verdade as duas são, mas tem uma parte que consiste em lidar com emoções e pensamentos. Tem essa parte mais interna, que é tipo assim, quando essas sombras, esses conteúdos inconscientes vêm à tona, esses desconfortos vêm à tona,
justamente no lugar da gente se identificar com aquilo, se envolver com aquilo e ficar ali girando naquela máquina de lavar com aquela roupa suja, a gente simplesmente reconhece aquilo, a gente pode aproveitar, tipo assim, bem cientista mesmo, né? Aproveitando ali aquele material e tal, para escrever no diário, para justamente levar consciência, enxergar aquilo sob as lentes da verdade e não assumir que aquilo seria uma espécie de verdade, mas a gente se conectar com a verdade, que é a luz, e olhar para aquilo a partir daquela ótica, entendeu? E aí a gente consegue soltar, tipo assim, certo, eu sei quem sou eu conheço minha energia, não que isso também não seja eu, também não vou me separar disso, não vou rejeitar, não vou resistir, mas simplesmente eu reconheço que isso não precisa ocupar esse lugar mais. Obrigada pelo tempo em que isso me protegeu, pelo tempo que isso teve um papel na minha dinâmica até então, mas agora eu escolho a coisa da escolha, né? Eu escolho que seja diferente, eu deixo ir, eu solto, né? E também tem essa parte do soltar que a gente vem para essa outra carta, que é o se render, que é, assim, a melhor parte da energia do pendurado, na minha opinião. Embora também tenha o desafio da paciência, porque a gente, quando se rende, a gente está falando sobre tempo divino. Então tem alguma coisa, tem essa questão de um tempo divino, de que não é você quem determina quando. Porque o que se requer é que você permita o fluxo atravessar você, o fluxo da energia. E me lembra de novo o anime de JoJo Bizarres. Não sei, gente, eu não sei falar. Eu acho que eu acabei de descobrir que eu não sabia falar. JoJo's Bizarre Adventures. Vou precisar treinar um pouquinho. Então, é um processo realmente de trazer à tona a energia do feminino, sabe? E eu nem terminei de falar também, quando eu tava falando, né, da dinâmica entre água e fogo. Que aí quando o fogo aquece a água, as bolinhas começam a subir, né? Então, assim, a gente começa a se conscientizar daquelas emoções. Quando a gente faz um ritual, quando a gente faz um movimento energético, espiritual, de limpeza, de expansão de consciência, essa energia de Sagitário, de fogo, né? De espírito, de religião, de religar. Então, esse fogo, ele vai aquecer a água naturalmente, porque se a gente se conecta com o fogo nesse sentido, nós, sendo também água, tendo todos os elementos ali, o fogo vai interagir com a água e vai evaporar muita coisa. Isso é o processo de limpeza que acontece naturalmente. Então, memórias são mexidas, emoções que tinham sido reprimidas, tudo isso vem à tona. E até que a água seja purificada. A gente também não vai virar um deserto, né? É um deserto, mas a gente tem água. Nós somos água. Então, é um momento de confiar, entendeu? E reconhecer que ao fazer isso, você pode se render. Você não vai estar desistindo. Porque você pode ter uma tendência a ter mais essa postura, como eu falei, né? De prontidão, e tipo, ai, vamos pra aventura. Tem uma energia sagitariana forte aqui.
de casa 9 também. E aqui é o momento de você se render e ter paciência, porque realmente o caminho não está claro agora. O que você pode fazer é sempre confiar no próximo passo, que é a energia do eremita. E a energia do eremita, ele não veio aqui na mesa, mas ele está muito presente. É muito sobre estabelecer prioridades. Estabelecer prioridades em relação ao tempo, tá? Vou pegar mais uma. Sabedoria, que também, para mim, é a presença do eremita. Então tem tudo uma coisa assim, né? De uma presença que não está presente, tipo assim, propriamente dita, mas ela tá ali. Entendeu? Entendedores entenderão. Porque o eremita, ele se fez presente em vários momentos. Isso pode ser um mentor seu, que está falando através dessa simbologia, de que talvez você não perceba, talvez você ache que se afastou dos seus guias, mas isso não é verdade. Sempre 31 e 31, quando eu olhei. Ele está ali mesmo quando não está, entendeu? É isso que quer dizer aqui. Mesmo quando parece não estar, ou quando não aparece. Bom, mas de fato é um processo de maestria aqui, em relação à sua sabedoria interior. E aqui também é uma energia sagitariana. Sabedoria, né? Essa coisa do centauro, enfim, tem uma energia de sabedoria, né? A energia do professor também, que é associada a Sagitário. Então, essa carta ela fala sobre quando a gente coloca o nosso conhecimento em prática para que ele vire sabedoria, para que ele se torne sabedoria, para que ele seja incorporado. Então, é o momento de você incorporar os seus conhecimentos aqui, que talvez você adquiriu nas suas jornadas espirituais, sejam elas físicas, sejam elas conscienciais, de toda forma, toda uma movimentação espiritual que você fez está sendo integrada. Então, assim, confie que o tempo divino está atuando. Tenha fé, a capacidade de sustentar os próprios sonhos, mesmo quando há desafios. Eu tô sentindo que tem mais uma mensagem, mais um pouquinho assim. Continuo com esse ou pego aquele? O Wicca. Vamos lá. Nêmesis, lições. Aqui a gente está falando sobre algo kármico realmente. Algo kármico para te ensinar sobre o seu poder. Vamos ler essa carta aqui da Nêmesis. Cadê o livro? Não sei onde foi parar agora. Que loucura!
Ah, então não é pra ler, né? Bom, até porque se não achar não tem como ler. Então não é pra ler. Bom, é isso, é porque eu não lembro exatamente o que essa carta fala. Achei. Achei. Vamos lá, número 25. Verdade revelada, purificação kármica pela consciência. Isso foi o que eu escrevi aqui. Vamos lá. A visita de Nêmesis, eu não sei se está focando aí para vocês, mas vou confiar que tá. A visita de Nêmesis é um sinal de que ela tem observado o que acontece em torno de você. Como verdadeira guardiã, ela oferece proteção e toma nota de todos os casos de injustiça. Reze para que ela o ilumine. Entenda que às vezes a vida toma rumos inesperados para que a justiça seja feita. Você está em vias de ajudar alguém ou algo está prestes a emergir em sua própria luz, e a verdade da situação em que você está logo será revelada. Tem isso também, né? Então não é só uma questão interior. De fato, às vezes essas coisas elas podem acontecer muito ali no nosso laboratório interno e só. E às vezes essas coisas elas podem ser engatilhadas pelo ambiente também onde a gente está, né? Que eu vejo que é o caso, pode ser bastante esse o caso aqui. Espere e observe, tempo divino, que a verdade sempre acaba prevalecendo. Caso você tenha procurado nas cartas a resposta para uma pergunta específica, Nêmesis indica que essa resposta é negativa. Não é hora de agir. Seja um bom aluno e aproveite essa oportunidade de aprender. Aprender a colocar seu conhecimento em prática. Que a gente aprende, né, com a ação, na prática. Bom, eu aprendo melhor com a prática. E aí fala, né? Os poderes da verdade prevalecerão. É uma energia que corresponde à vibração da nossa alma. Aqui, tá? Então, é uma purificação kármica que você está vivendo agora. Tenha paciência. Tenha paciência, relaxe, solta o controle e deixe o universo trabalhar através de você, tendo essa consciência de que o universo trabalha através de você, de que nada está separado de nada, que tudo é uma coisa só, não existe distância entre eu e você. Nós somos um com tudo que existe. Nós somos um com nossos guias. Por mais que, claro, eles tenham a vida deles, os afazeres deles, no mundo espiritual, óbvio. Porém, não é tão distante quanto parece ser às vezes, sabe? Acho que isso é algo que precisa ser bem dito, porque a gente está se atentando para esse mundo agora com mais atenção, né? Bom, pelo menos eu. E eu acho que a maioria das pessoas da minha faixa etária, talvez aí, né? Isso não tem tanto como dizer, mas coletivamente, assim, esse assunto ele tá se tornando mais comum agora. É isso que eu quero dizer realmente aqui. Bom, então é isso. Eu espero que essa mensagem tenha sido proveitosa para você. E então, se foi útil, considere deixar um like, tá? Como forma de retribuição. E eu vou ficando por aqui, então.
Até a próxima aparição.